Puxa vida, Miami apanha de novo no início do terceiro período e agora o Heat está perdendo por 7 pontos, então eles pedem um tempo. Entendido, Nowitzki, ele faz o movimento, essa pode ser a jogada decisiva. O Miami Heat é derrotado em casa. As finais de 2011 viram o Miami Heat perder de forma surpreendente para um time do Mavericks que ninguém esperava nem chegar às finais, muito menos derrotar esse super time do Heat, e logo no primeiro ano juntos. Depois que o Miami desmontou o Chicago Bulls, que era o primeiro colocado e liderado pelo MVP Derrick Rose, parecia que era o destino deles ganhar o título e que LeBron conquistaria seu primeiro campeonato. Depois de um ano inteiro ouvindo comentários absolutamente ácidos e uma hostilidade sem fim contra o autoproclamado rei sem coroa. Por ele ter nos arrastado pela lama por 7 anos e nos apunhalado no coração, merece tudo o que passa. Espero que nunca ganhe nada em Miami. Ele está morto para mim. Todos ansiavam para vê-lo fracassar e vê-lo colocado em seu devido lugar, para vê-lo ser humilhado. Isso aconteceu nas finais de 2011, quando eles perderam e LeBron teve a pior série de playoffs da carreira. Não só pelos números dele, mas pela passividade e total falta de urgência. Isso é algo que você nunca deveria ver do suposto melhor jogador da liga. Isso acabou levando a um ano inteiro de comemoração pela derrota de LeBron. Por mais mesquinho que parecesse, as pessoas torciam para ele fracassar. Avançando um ano depois, para os playoffs de 2012, mais uma vez o Miami Heat estava à beira da eliminação, mas então algo mudou. Um único arremesso, seguido de um único comentário, despertou algo dentro de LeBron que acabou se tornando o ponto de virada de sua carreira na NBA. Como vão, pessoal? Meu nome é Andy Hoops. E neste vídeo, vamos dar uma olhada detalhada nesse momento único que mudou a carreira de LeBron para sempre. Ao entrar nos playoffs de 2012, havia várias manchetes que valiam a pena prestar atenção em todo o cenário da NBA. Para começar, a lesão de Derrick Rose na primeira rodada dos playoffs. Essa lesão não só significou o fim das aspirações de título dos Bulls, mas também a queda de Derrick Rose no Oeste. San Antonio impactou ao varrer as 2 primeiras rodadas dos playoffs, enquanto o Oklahoma City Thunder, em ascensão, foi o segundo time mais jovem da história a chegar às finais. No entanto, a verdadeira história estava no leste, e todos os olhos estavam voltados para um jogador em particular. Não existe adjetivo que possa descrever a quantidade de pressão sobre os ombros de LeBron James depois de uma derrota surpreendente nas finais do ano anterior. Ele voltou com sede de vingança. O Miami Heat estava bem preparado com um novo plano de jogo, revolucionando o termo small ball. Antes dos Warriors, foi o Miami Heat que dominou com um ataque de 5 abertos. Todo mundo infiltrando e passando colocava tanta pressão nos adversários que até as defesas mais elitizadas acabavam se desmontando. A transição de Chris Bosh para a posição de pivô foi o que iniciou essa tendência. No papel, o Miami Heat via Bosh como o cara perfeito para jogar de pivô. Alto, atlético, sabe arremessar, consegue trocar a marcação com jogadores menores e defender, e não tem ego, está disposto a fazer o que for preciso para ajudar o time a vencer. Ao contrário de LeBron, que não parecia tão chateado após a derrota em 2011, Bosh ficou extremamente abalado, chegando a ser visto chorando no vestiário depois da derrota. Apesar de muitas vezes ser o bode expiatório, Bosh reformulou seu estilo de jogo e sacrificou seus números pelo bem do time, mas não era dele que as pessoas realmente se importavam. Era, claro, LeBron. Com a queda do Chicago Bulls, todos começaram a olhar para Miami e se perguntar se LeBron finalmente conseguiria conquistar aquele título tão desejado. Mesmo sem os Bulls no caminho, a volta deles às finais seria muito mais difícil do que o esperado. Miami foi superado por 14 pontos no terceiro quarto, enquanto Indiana acabou atropelando o Heat por 94-75. Na segunda rodada dos playoffs, eles foram levados ao limite por um novo adversário. No leste, o Indiana Pacers, liderado pela jovem estrela em ascensão Paulo Jorge, junto com um grupo de veteranos experientes, o Heat se viu perdendo por 2-1, incluindo derrotas em jogos consecutivos. Marcar apenas 75 pontos como equipe foi, honestamente, uma vergonha. Um super time com esse nível absurdo de talento marcar apenas 75 pontos em jogos consecutivos. Dava para ouvir os torcedores do Heat em desespero. Ah não, de novo não.
Será que vamos passar vergonha de novo? Prendemos a respiração por um tempo, mas o Heat virou o jogo e venceu 3 partidas seguidas rumo às finais da conferência. O Pacers foi um teste difícil, mas havia sinais preocupantes em relação ao ataque do Heat, que frequentemente passava por longos períodos de estagnação. Os torcedores ficaram aliviados por superar o Pacers, mas foi mais difícil do que deveria ao chegarmos às finais da conferência. É aqui que eles encontrariam um adversário familiar, e foi aqui que isso aconteceu. O momento que desencadeou algo dentro do LeBron, e isso mudou a vida dele para sempre. Ao entrar na série contra o Boston, esperava-se que o Heat triunfasse com facilidade, assim como fizeram no ano anterior, mas esse time do Celtics era diferente. Eles não só reformularam o time e adicionaram jogadores de apoio mais produtivos, mas também sabiam que aquela era a última chance de tentar conquistar o campeonato. Esse foi o último ano em que estavam totalmente saudáveis. Dali em diante, o trio principal só envelheceria. Então, se existia qualquer possibilidade de eles derrotarem o Miami Heat, essa era a hora. O jogo 5 foi uma verdadeira batalha, uma partida feia e de ritmo lento, com as duas equipes lutando para manter o controle, terminando o primeiro tempo com o placar de 42-40. No vestiário do Heat, no intervalo, Erik Spoelstra disse para todo o time, mas olhando especificamente para LeBron, se vocês querem isso, vão lá e conquistem, ninguém vai entregar isso de bandeja para vocês. Essa série representava 2 extremos opostos do espectro. Um super time envelhecido usando tudo o que ainda tinha no tanque contra um novo super time, tentando desesperadamente provar que pertence entre os maiores times de todos os tempos. O segundo tempo do jogo 5 acelerou o ritmo e foi muito mais tranquilo para ambos os times. E agora chegamos a 1 minuto para o fim do jogo. Celtics na frente por 1 ponto, bola do Celtics. Se eles marcarem agora, o Heat terá muita dificuldade de se recuperar. A bola vai para Paul Pierce no mano a mano, 1 contra 1, mano e mano contra LeBron James. Pierce para 3. É sexta. Paul Pierce de muito longe e Boston lidera por 4. A adaga no estilo característico de Pierce. Ele encara seu defensor e acerta a bola de 3 bem na cara do LeBron. Depois ele vai para o banco enquanto continua provocando. De acordo com um colunista da NBA que ouviu o que foi dito, aparentemente Pierce gritou para o LeBron: "Eu tenho seu 567 bem aqui." Foi uma resposta aos comentários do LeBron dizendo que venceria. Não 2, não 3, não 4, não 5, não 6. Então, esse comentário do Pierce acendeu um fogo dentro do LeBron, mas foi essa jogada em particular que fez ele perceber que precisava mudar a forma como encarava o jogo. No papel, se você colocar Paul Pierce no mano a mano contra o LeBron no auge da sua carreira, sendo talvez a melhor versão defensiva do LeBron que já vimos, com defesa perfeita, não seria uma boa jogada para os Celtics quando já estão na frente a 1 minuto do fim. LeBron tem vantagem de tamanho, velocidade e idade sobre o Pierce, mas o Pierce tinha a confiança e a mentalidade para pedir o último arremesso. Foi como mostrar o dedo do meio para o LeBron, dizendo: "Ei, não te respeito, nem sua defesa, vou pra cima de você no mano a mano." Essa jogada, no entanto, representou mais do que isso. Naquela época, o Pierce tinha a mentalidade que faltava ao LeBron. A ideia de que nem sempre é preciso fazer a jogada certa, às vezes basta passar a bola para seu melhor pontuador e deixá-lo decidir. Comentários depreciativos do Pierce só aumentaram a tensão. Com uma relação já hostil entre os dois, a rivalidade deles remonta a 2008, quando Pierce e LeBron se enfrentaram em duelos de 40 pontos. Ainda assim, os Celtics sempre triunfavam contra o elenco de apoio muito inferior do LeBron. Agora, mesmo com a maior ajuda que LeBron já teve, isso estava prestes a acontecer novamente. Enfim, os Celtics fecharam o jogo 5 e agora lideram a série por 3-2, voltando para Boston para o jogo 6 para tentar fechar a série contra Miami em casa. Legados estão em jogo. Será esse o fim do trio de estrelas? Pode ser. Eu não vou apostar que eles vão ganhar na quinta-feira à noite. Não vou fazer isso. Antes do jogo 6, todo mundo já esperava que Miami fosse perder mais uma vez.
Críticos estavam mais barulhentos do que nunca, questionando a força mental de LeBron para dominar o jogo quando queria. Esse tema é recorrente desde que ele chegou a Miami. Mas não era só o time que estava à beira da eliminação, todo esse super time do Miami Heat estava prestes a desmoronar. Se o Miami passasse mais um ano sem o campeonato, haveria sérias implicações na reconstrução do elenco, segundo o próprio LeBron. Ele afirmou: "Minha mentalidade era que, se perdêssemos, Pat Riley poderia acabar com tudo, e eu não queria isso. Poderia ser a separação mais rápida da história do basquete, provavelmente o Bosh seria trocado, já que esteve em rumores o ano todo. Ou talvez fosse Erik Spoelstra sendo demitido, porque também houve rumores sobre isso o ano todo. Olhando para trás, qualquer uma dessas duas decisões teria sido desastrosa para a franquia. Então, basicamente, havia um cenário em que, se eles não ganhassem em 2012 e se livrassem de um desses caras ou de ambos, eles não ganhariam um único campeonato nesta era. E o legado de LeBron ficaria para sempre manchado. No entanto, havia algo diferente no ar quando LeBron entrou no Garden para o jogo 6. Sem apertos de mão, sem contato visual com ninguém, nenhuma reação depois de cada vez que ele marcava. O que toda a torcida presenciou só pode ser descrito como um homem possuído antes do jogo 6, dizendo: Tipo James em volta de Pierce até a cesta e um túnel. Hawk enterra com a mão direita. Arremesso de fora cai, mas ao redor de James. James em velocidade, invade, faz a cesta e ainda ganha a falta. A expressão dele não mudou desde que saiu do vestiário hoje à noite para o jogo 6. LeBron comandou uma verdadeira aula de atuação. E até hoje, ainda é o melhor jogo que ele já fez na história de sua ilustre carreira e o melhor jogo que eu já vi ao vivo. O que ele realmente desbloqueou, no entanto, foi um completo desrespeito por tudo o que lhe foi ensinado. LeBron, por toda a sua vida, foi ensinado a jogar basquete do jeito certo, entre aspas. Se um jogador está livre, ele passa a bola para ele. Se seu companheiro tem uma vantagem, ele faz uma jogada para ajudá-lo a marcar. É assim que ele joga basquete. Mas, por ser altruísta, ele é rotulado como passivo e como alguém que não tem vontade de carregar o time quando eles precisam dele. Desta vez, porém, LeBron respondeu ao chamado. 45 pontos, 19 de 26 nos arremessos, 15 rebotes, controle total do jogo do início ao fim. Bill Simmons, que assistiu ao jogo com toda a sua família, escreveu um artigo fascinante sobre a atuação de LeBron no jogo 6. Lembra do Grantland antes de virar o The Ringer? Sim, esse artigo logo se tornaria o melhor artigo já escrito no Grantland. Simmons descreveu o que viu enquanto os arremessos começavam a cair. Swish, swish, swish. É como se Miami tivesse percebido: os Celtics não tem ninguém que consiga marcar o LeBron. E mais importante, o LeBron percebeu isso. Ele parou de se preocupar em dividir a bola, envolver os companheiros, passar para o homem livre, ser leve. Ele, sozinho, acabou com uma das torcidas do Celtics mais animadas de que me lembro. 30 pontos no 30, tudo com aquela expressão vazia no rosto. Foi como ver um vídeo de vigilância de um serial killer desmembrando um corpo e guardando as partes na geladeira. Esse não era apenas um jogo de eliminação, era toda a carreira do LeBron sendo colocada em julgamento. Não existe descrição mais perfeita do que a que Bill Simmons deu sobre como todos se sentiram ao assisti-lo. O Miami Heat empatou a série em 3 jogos para cada lado e depois fechou no jogo 7 de volta em Miami. Eles seguiriam para triunfar contra um time do Thunder inexperiente, enquanto LeBron conquistava seu primeiro título, finalmente colocando um fim a todas as zombarias. Olhando para trás, havia tantas coisas que, se tivessem sido diferentes, talvez LeBron não tivesse alcançado todo o seu potencial. Se ele nunca tivesse visto Pierce acertar uma cesta de 3 bem na sua cara e zombar dele logo depois, será que ainda teria a mesma fome de vingança no jogo 6? Talvez não. Ele talvez não tivesse tanta urgência para jogar daquele jeito, pois não haveria quem despertasse aquela raiva nele. Paul Pierce certa vez afirmou que ele é o motivo pelo qual LeBron atingiu um novo patamar. Sabe, algumas pessoas meio que riram dele por dizer isso por querer levar o crédito pelo sucesso do LeBron, mas na verdade, ele tem um ponto. Mesmo que Pierce não tenha tido essa intenção, ele é um dos principais motivos pela atuação do LeBron no jogo 6. Há uma realidade alternativa em que os Celtics vencem outro campeonato e o Heat não conquista nada, pois o elenco teria mudado muito se eles tivessem perdido.
por causa do Pierce e das manchetes que ridicularizaram suas ambições de conquistar o primeiro campeonato. Isso se tornou, ouso dizer, pessoal com o LeBron, além de destruir todas as percepções negativas que todos nós tínhamos dele. Enfim, é isso, pessoal. Vocês se lembram de assistir a essa série na época? Foi um momento que vamos lembrar na história como o ponto de virada da carreira do LeBron na NBA. Me contem o que vocês acham nos comentários. O que vocês acham que o Heat teria feito se tivesse perdido para os Celtics em 2012? Vocês realmente acreditam que o LeBron poderia ter saído de Miami sem nenhum título? Spoelstra teria sido demitido e não seria reconhecido como o grande técnico que é? Obrigado a todos por assistirem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!